Ai, você viu que você apareceu no vídeo do Felca? Gente, eu não pago internet pra me ver. É um pouco fora de moda em 2025 você achar que a Bel para menina daquela que estava com duas mochilas na mão, que juntando dava um salário mínimo, estava sendo maltratada. Aquela que estava no mar se afogando, mas ela também tem um pai que é salva-vida. E estava com ela lá. Não, Bel, mas se não fosse verdade, o conselho tutelar não ia na sua casa. Gente, tem criança vendendo bala na rua. E o conselho tutelar não vai lá. Eles estavam muito ocupados protegendo uma menina super privilegiada, com a família maravilhosa, com tudo em dia, com notas boas. Galera, se os meus pais fossem daqueles que acham que criança é burra e não tem sonho, não tem vontade, e não tivessem, né, me apoiado na minha carreira da internet, hoje em dia eu ia ser uma desempregada sem vocação. Para você ser famoso hoje em dia, ganhar visibilidade é muito difícil, tá? Então começar lá no início foi a melhor coisa e eu não trocaria por nada. Mas a internet é uma cadeia alimentar. Alguns têm que sair para outros poderem crescer. E como isso acontece? Criando uma fake news ali e tal. Gente, eu não chamei vocês de robô, nunca, tá? O que aconteceu foi que eu falei o seguinte: nada acontece do dia para noite. Se aconteceu, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa, tem alguém por trás mexendo os pauzinhos para aquilo dar certo. Isso não é novidade, não, mas a justiça do Brasil não é das melhores e negligencia muita gente. E a minha família foi negligenciada. Eu fui a sortuda de ser sorteada, né? Para falarem que a exposição na internet é ruim e tal, galera. Eu tava gravando sozinha ou tinham milhares de outras crianças que vocês também viam vídeo. E por acaso o conteúdo era muito diferente, ou elas também faziam trollagem, elas também choravam. Era ali uma coisa natural, espontânea, sabe? Que se não tivesse sendo gravado, a pessoa ia estar ali fazendo um desafio em casa. Ai, não gostei, vomitei aqui porque não gostei do sabor. Gente, o que tem de mal nisso? O que tem de mais nisso, gente? Eu tô viva. Eu sou fresca mesmo. Tem muita gente que toma ali os multi-challenge e fica numa boa. A internet, gente, é um trabalho, sabe? Ai, mas que trabalho difícil. Gente, fazer uma piscina de slime, realmente, eu perdi minha infância ali. Tá, mas a internet, gente, foi assim pra mim, é uma carreira mesmo que eu queria construir, que meus pais ajudaram muito. Se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. E eu não me arrependo de nada. Se lá no passado eu soubesse que isso ia acontecer, eu ia querer, né, correr o risco, porque tem coisas que acontecem pra deixar a gente mais forte, não que essas coisas sejam certas, mas tudo tem um propósito, eu acho. E agora é lutar para poder reconstruir tudo que a gente já construiu na internet. Eu só vou parar de gravar se alguém vier aqui em casa, mas eu não vou desistir tão fácil. Vocês ainda vão ter que me aturar muito. Eu tenho 18 anos e até hoje eu ainda não percebi, né, que eu tava ali sendo forçada alguma coisa. Óbvio que a fake news não foi uma coisa boa, não me trouxe coisas boas, hate é normal, mas o que fizeram foi injusto. E o que me incomoda é justamente a injustiça e a negligência mesmo. Mas todo mundo que me acompanha já sabe o que aconteceu, se arrepende, sabe que foi um surto coletivo. Você ser manipulado pela mídia é muito fácil. Eu sou, todo mundo é, sabe? Você vê uma coisa ali que parece real e não é. Então eu só acho meio chato até hoje me usarem como pauta de ai, foi forçada a gravar, ai, tem uns pais ali ruins. Gente, pode até ser que aconteça, mas não foi o meu caso. O meu caso é um caso exclusivo, tá bom? Podem falar o que quiser de mim, o que quiser. Ai, não gosto. Você era muito infantil. Eu tinha 12 anos, mas tá. Se você está dando com 12 anos, eu não estava. Realmente, eu era criança, gente. Eu gostava de slime. Mas só pra falar, tem muita gente que já é adulta hoje em dia e faz conteúdo infantil, porque é um conteúdo, não quer dizer que a pessoa seja infantil. Mas o meu conteúdo hoje em dia nem é infantil, gente. E não é por conta de tudo isso, sabe? Porque isso, o meu conteúdo ia ser o mesmo, independente da fake news ou não, ninguém me salvou. Tem muita criança que é atriz, mirim, enfim, que trabalha no meio artístico e vai ter gente falando e opinando e falando coisa ruim o tempo todo. O negócio é você trabalhar o seu psicológico, mas você não pode se privar ali de fazer o seu trabalho por conta de coisa que vão falar, gente. Porque você não tem que deixar de fazer uma coisa porque existem pessoas ruins. Eu só fico chateada porque quando eu falo sobre isso é chato. E aí quando outra pessoa fala, é uma super pauta. Os meus pais já tinham a vida deles e eles foram lá e, né, me ajudaram a
fazer o meu sonho, mesmo que eu fosse muito nova. Mas o mesmo desejo que eu tinha com 2 anos de idade é o mesmo que eu tenho agora com 18, gente. Tá tudo bem. Se você era uma criança que não pensava em nada, tá tudo bem, mas eu já tinha o meu sonho e não tem dessa de, ai, criança não sabe. Esse papo é muito. Criança tem que ser validado sim, gente. A internet me proporcionou muitas coisas boas. Por mais que não pareça, eu sou uma pessoa um pouco tímida para socializar. Em todo lugar que eu chegava, as crianças faziam amizade comigo. Então eu sempre cresci pensando, nossa, eu sou uma pessoa tão fácil de fazer amizade. E na verdade não era bem isso, mas de qualquer forma eu fazia amizade. E, gente, tem tanta coisa boa que eu não trocaria por nada. Independentemente do mercado de trabalho, né, que vocês estiverem, vocês vão ter pessoas competindo com vocês, querendo ser maior que vocês, querendo, enfim, né, derrubar vocês. E talvez você seja essa pessoa que quer derrubar o outro, não sei. Enfim, acho que ninguém deve se privar de algo porque vai acontecer coisas ruins. Eu tive uma infância muito, muito, muito boa. Óbvio que não foi algo legal a fake news, mas vocês têm que entender que eu teria outros tipos de trauma. Todo mundo tem, a vida não é perfeita. E quem falhou comigo não foi os meus pais, e sim a imprensa, né, de ali divulgar uma fake news sem saber da veracidade, sem entrar em contato com a gente, principalmente envolvendo uma criança. Então vocês têm que entender que não foi uma falha dos meus pais, porque isso não era para ter acontecido. Qualquer pessoa pode estar na internet, várias crianças estão na internet e isso não acontece. Isso foi um caso à parte de muita má fé que aconteceu com a gente. Mas é isso. Beijo.